sou Suelen Paduan e estou aqui com o meu podcast Chá com Açúcar, aonde vocês vão encontrar histórias inspiradoras de pessoas reais, como eu e você. E aí, bora continuar? Vamos tomar um chá? Vamos? Bora tomar um chá? Já tô aqui com o meu. Continuando então, como eu disse no outro vídeo, ai gente, deu uma gafe, né? Eu falei episódio, não é episódio 2, é a parte 2 do primeiro episódio, tá bom? Então, essa daqui agora, que eu estou aqui conversando com vocês, é a parte 2 do primeiro episódio, que é a minha história inspiradora. Isso. Por que eu falo que é a minha história inspiradora? Porque quando eu conto a minha história para várias pessoas, né, eu escutei assim: nossa, a sua história me inspira, a sua história me faz querer continuar. E, nossa, eu fiquei muito assim. Qual que é a palavra? Lisonjeada. Travou, não vou conseguir falar. Lisonjeada. Lisonjeada. Isso! Olha, ai, palavra difícil, né? É que veio na cabeça agora, veio agora na mente. Por quê? Eu falo assim, nossa, eu conversando com uma outra pessoa, ela fala assim pra mim, você é minha inspiração. E eu acho que é tão forte isso. E assim, no momento atual, eu tô passando por um problema difícil. E no decorrer agora dessa segunda parte, eu vou falar pra vocês. Aí vocês vão saber o que é no momento atual. Mas eu quero continuar falando pra vocês da segunda, ou melhor, do segundo episódio marcante da minha vida. Mas antes disso, compartilha, curte, comenta, por favor, os meus vídeos. Porque só assim eu vou conseguir levar as minhas histórias, mas também as histórias de outras pessoas reais que vão estar vindo aqui para conversar comigo e tá inspirando outras pessoas. Porque, gente, é muito difícil você perder por depressão. É muito difícil você conseguir falar com uma pessoa que quer desistir da vida. E hoje em dia, as pessoas, quando elas estão tristes e elas estão desacreditadas, todo mundo tem celular. E elas ficam muito tempo na rede social. E se esse vídeo chegar em uma pessoa que está tentando tirar a própria vida, ou que está triste, ou que já está cansado de tudo que está vivendo e está prestes a desistir, essas histórias, tanto a minha quanto outras pessoas que estarão aqui contando, que possam inspirar a vida de vocês para que vocês não desistam da sua própria vida, que vocês não desistam de você, tá bom? Então, por favor, peço a colaboração de vocês e já agradeço, viu? Porque o meu primeiro vídeo que eu coloquei na semana passada dizendo que eu iria começar esse projeto, gente, muito obrigada pelas visualizações, pelos comentários. Nossa, foi demais. Mas vamos lá, vocês querem saber, não querem? A minha segunda história inspiradora? Então, passado 2019, veio o momento da pandemia, que pra mim, foi maravilhoso. Porque foi o momento que eu tive mais contato com as minhas filhas e com o meu esposo. Porque, como eu já disse, eu sou professora acadêmica, ou seja, na escola, dando aulas de manhã e à tarde. Sou bailarina, professora. Eu e meu esposo, nós temos o Márcio Torg Estúdio de Dança, que é um estúdio de dança aqui na cidade de Montemor. E lá eu dou aulas de balé à noite. E assim, a minha vida sempre foi muito agitada com o trabalho, mas sempre dando um tempo de qualidade para as minhas filhas. Sim, no período da noite elas estão comigo. E nos finais de semana, esse tempo é a família. Nós prezamos muito isso, né? Pegamos trabalho de final de semana? Às vezes sim. Mas a gente faz viagem, a gente gosta de estar junto, de ter esses momentos. Mas, o que acontece? Às vezes, pra mim, que trabalhei sempre bastante, eram poucos ainda.
E na pandemia, meu Deus, que maravilha! A gente maratonou série, novelas, virava a noite acordado, fizemos barraca dentro de casa, é, Big Brother, fizemos festa do Big Brother. Lá tava lá o Big Brother passando lá na televisão e a festa acontecendo. O mesmo tema, com as mesmas comidas que o líder escolhia lá pra festa, a gente fazia aqui também. Nossa, era super legal. Brincadeiras com as meninas. Fizemos amarelinha, com a mão no chão, sabe? Com tinta. Fizemos cama de gato para elas passarem no meio como que fala? Dos elásticos. Nossa, se divertindo. Então, assim, foram momentos maravilhosos. Só que a nossa vida é cheia de altos e baixos, certo? Isso, uma montanha russa. É uma caixinha de surpresa. Você pode fazer meta, você pode ter planos, mas assim, alguma coisa sai do esperado. E é isso mesmo. 2019 foi trash, mas 2021 foi pior. Por quê? No finalzinho do ano, eu e meu esposo nós estávamos conversando, porque devido a eu ter tirado a tireoide, eu tinha que tomar um remédio, mas esse remédio não estava conseguindo fazer o seu papel porque eu tomava anticoncepcional. E o médico me orientou, era melhor tirar, colocar. E nós conversando, a gente chegou a uma conclusão que a gente não iria querer ter mais filhos. Então eu falei, vou procurar, decidimos juntos que eu iria procurar um ginecologista para fazer uma laqueadura. Beleza, fomos. Fui até o ginecologista, nós decidimos isso. E aí eu fui até o ginecologista. Chegando lá, ele falou, tudo bem, se vocês decidiram isso, agora você precisa fazer um exame de Papa Nicolau. Fiz. Beleza. Quando foi em fevereiro, isso foi em janeiro, em fevereiro fui levar pra ele. No finalzinho. Chegando lá no final de fevereiro que eu fui levar, ele pegou o papel, olhou pra minha pessoa, olhou o papel, olhou pra mim e disse assim, você está com câncer e no útero e com metástase. Gente, eu falei, o quê? Isso mesmo que vocês devem estar pensando assim, de novo. Mais uma vez, o câncer voltou. E por quê? Não sei, gente. Não sei. Ele voltou. Ele veio. Tava ali. Mas eu pensei assim, já enfrentei mais um. Vamos lá, vamos colocar assim, só mais uma gripe. E bora pra frente, vamos vencer mais um. Isso é o que eu pensei ali, Então, vou superar, vai dar certo. Tá, passei por um, vou passar por outro. Mas o médico já falou, procura um oncologista, vocês têm que marcar. Rapidamente já conseguimos marcar, porque o médico deu um encaminhamento com urgência. O convênio nisso foi bem rápido, rápido entre aspas, Porque foi dali 2 semanas, mas em comparação a muita coisa que acontece, foi rápido. Mas nesse decorrer dessas 2 semanas, vocês não sabem o que aconteceu. Eu dançando no estúdio, caí, bati o cóccix no chão assim, bem assim, cóccix ali. Caí de bumbum no chão. E levantei na hora. Falei, tá tudo bem, E tentei ainda dançar, mas no final da aula ali já tava com bastante dor. Até fui embora antes do meu esposo. Falei, vou lá, vou tomar um banho e tal. Mas a dor só piorou. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu fui no médico, porque a dor não passava. E já tava com dificuldade para poder me deitar, com muita dor na perna esquerda. Aí, beleza. O médico falou assim, olha, não quebrou, mas deve ser a pancada. Então, você precisa fazer repouso, faz umas compressas, uma analgésica, vai passar, vai melhorar. Beleza. Fui pra casa, não melhorava. No sábado, eu já não conseguia deitar na minha cama, tive que ficar no sofá, porque na hora que eu deitava doía muito minhas costas.
e a perna doendo, já não conseguia ficar com ela esticada. Beleza. Isso passou no domingo também. Na segunda-feira, eu voltei no hospital, no pronto atendimento. Lá eles falaram assim, ó, vamos fazer um raio-x, vamos fazer uma tomografia pra gente ver. Beleza. Fomos até lá no raio-x, tirei as radiografias e se atentem. O radiologista disse assim, ó, come, porque isso é grave. Gente, juro, a gente não entendeu. Grave? O que era grave? Você não estava entendendo, eu não sabia o que estava acontecendo. Tá. Grava o radiologista. Esse mesmo radiologista, ele vai ter um papel super importante na minha história. Muito importante. Ele, passou ali aquele momento e nós aguardando a tomografia. E nesse que a gente tava aguardando a tomografia, a minha outra perna paralisou. Então, assim, a perna esquerda tava ruim, aí a perna direita também. Eu já fui pra cadeira de roda, não conseguia mais andar. Eu já parei de sentir as minhas pernas. E, resumindo, o médico falou assim, ó, a gente vai ter que te internar. Eu falei, não, me internar? Como? Aí ele falou assim, sim, precisa te internar porque pra fazer o tratamento. Eu falei, mas eu tô com câncer. Eu preciso passar no médico, eu marquei o médico, que é daqui uma semana. Aí ele falou assim, não, a gente vai ter que te internar, isso é grave, a gente não sabe o que você tem, beleza, tá. Entendi todo o processo ali que eles falou, fui pra poder internar. Internei. No mesmo dia, lá pro entardecer, o médico, um neurocirurgião, chegou lá pra poder ver minhas pernas, fez o teste deles lá, pegou a chave dele, passou assim debaixo do meu pé, colocou uma agulha assim pra ver se eu sentia, né, tampou meus olhos, aonde que eu tô tocando na sua perna, né, perguntando, eu não sentia nada, nada. Aí eles pediram pra deitar eu na cama, né, do hospital, e eu não consegui. E era me dando morfina pra ver se eu conseguia ficar deitada. Mas as minhas pernas travavam, elas esticavam assim, ó, que o nervo tensionava de uma maneira que a dor era insuportável, né? Eu sentia uma dor, mas eu não sentia dor na perna, eu sentia dor nas costas, bem no meio das costas, e a perna enrijecia, parecia que ela travava. Se eu erguia minha perna, ela travava assim e tensionava os nervos. Era uma coisa muito louca. Tá, nisso que eu não tava sentindo mais as pernas, o médico falou, ela tem que ir pra UTI. Só que eles me colocaram uma condição. Na UTI você não pode entrar com o celular. Eu falei, tá doido? Você tem que deixar tudo aqui. Eu falei, não. O celular é o único jeito que eu consigo falar com as minhas filhas, que eu consigo falar com meu esposo. Eu não vou. Eu me recuso no tratamento se eu não puder ficar com o celular. Gente, vocês acreditam que na UTI não tem nem campainha? É isso mesmo que vocês estão escutando. Na UTI do hospital que eu fiquei, eu não vou dar nome, porque eu fiz todas essas pontuações ruins dessa instituição hospitalar, eu fiz por escrito, eu denunciei para o conselho do hospital, mas para que não ocorra com outras pessoas, né? E com certeza, quem me conhece, que passou lá, sabe de onde eu estou falando e de quem eu estou falando, né? Então, assim, essa instituição, ela ficou ciente de tudo isso. Mas eu não vou citar nomes aqui, né? Enfim, voltando. Eles juntaram os médicos lá, a equipe, o conselho do hospital. Ela falou que não vai aceitar o tratamento. Aí eles falaram assim, deixa ela ficar com o celular. Graças a Deus eu consegui ficar com o celular. E conseguia falar com as minhas filhas. Por quê? No dia seguinte, eu já não sentia um braço. No decorrer do dia, eu perdi a força dos dois. No outro dia, eu já não sentia mais eles. Eu fazia uma força que, tipo assim, ó, pra mim conseguir pegar alguma coisa, era, juro, gente, era assim, ó, a minha mão, pra movimentar, vou tentar mostrar aqui, porque era muito difícil, olha, eu vou tentar chegar nesse copo, mas era assim, ó, eu ia tentando, mas era uma força que parecia o meu cérebro não mandava, até eu chegar aqui, ó, e segurar. Era horrível. Eu conseguia mexer pouco os meus dedos, assim, ó, muito pouco. Era uma força indescritível para conseguir segurar o meu celular. Era absurdo. Então eu perdi totalmente. Aí eu perdi os movimentos do braço. Dali a pouco eu já. Aí eu
Os médicos falaram assim, que eles em 5 dias o quadro evoluiu assim drasticamente. Muito rápido, muito rápido. Eu perdi todos os movimentos da minha perna e dos meus braços. E depois eu perdi a língua, eu não conseguia engolir. A língua não conseguia mais fazer o processo de... Eu não vou lembrar agora o nome, mas eu vou falar de uma maneira não científica, que é de engolir a saliva. Né? Eu não conseguia fazer mais esse processo, ela não movimentava. Então a minha fala ela já estava até prejudicada. Eu achava que eu estava falando aqui, ó, normal, como estou falando com você agora. Mas meu esposo falou pra mim, né, que para compreender já estava difícil, né? E assim, só foi evoluindo. Só que nessa evolução os médicos falaram assim, ó, eu preciso de uma ressonância e com urgência. Gente, o convênio, né, pediu 21 dias para autorizar. E eu tava na UTI. Você acredita nisso? Aí os próprios médicos falaram assim pro meu esposo, ó, sua esposa agora é a língua. Ela não tá. Ela pode morrer. Porque assim, se eu tava conseguindo respirar. E a única coisa que eu conseguia pedir, porque eu não tava sentindo meu corpo, eu não sentia. E a única coisa que eu sentia era fazer xixi. Que eu conseguia pedir. Era só pra urinar. Que eu conseguia falar, quero fazer xixi. Era isso que eu conseguia ainda. Ainda, né? E os médicos falaram assim, ela vai piorar. E se pegar o diafragma, que é a respiração, a gente vai ter que entubá-la. E na idade que ela tá, como é uma pessoa nova, a gente tem quase certeza que ela não volta. Sua esposa vai morrer? Aí eles falaram assim, vai e vem com a polícia civil aqui. Aí o convênio vai agilizar. E realmente, você acredita? Meu esposo chegou lá, junto com um amigo, grande amigo nosso. Tava junto. E outra coisa, você tem que aprender a falar também. Porque se você gritar também, você perde a razão. Tem tudo isso. Você tá passando por um monte de problema e você tem que ser centrado pra escutar tudo que eles falam e ainda manter a linha. Pra não falar que você tá descontrolado. Ainda tem mais essa. Mas tá, ele chegou lá com os policiais. O policial fez o boletim. Na mesma hora, gente. Falaram assim, ó, isso foi numa... Se eu não me engano, foi num sábado, né? Se não me falha a memória, assim. Mas foi tipo assim, ó. Era sábado. Aí na segunda marcaram. Olha que louco. Aí pode, aí consegue. Só porque veio a polícia, meu esposo falou assim, ó, tô chamando a polícia, vou abrir um chamado no jornal se vocês não agilizarem com o exame que os médicos precisam pra poder dar andamento no caso, né? Que eles precisavam da ressonância. Mas como a ressonância no hospital não tinha, eles tinham que pegar uma ambulância, levar para um outro local para poder fazer, eles falaram que era esse o processo que estava impedido. Gente, pera lá, você tá dentro de uma UTI. Acontecer isso? Cadê a agilidade com a vida das pessoas? Né? Mas enfim, vamos lá. De repente marcou, beleza. No que eles marcaram essa ressonância, eu fui, fiz. Os médicos falaram assim, fiz pulsão, fiz vários exames, um monte de exames. Tirei líquido da espinha e um monte de exames. Só que no decorrer desse monte de exame aí que eles estavam fechando o caso, e eles falaram assim, ó, depois que eu fiz a ressonância, eles falaram assim, ó, isso provavelmente seja, né, porque eles não podiam afirmar de fato, mas tudo indica que isso aqui que ela tá passando agora é um Guillain-Barré. A gente não sabe se ele deu decorrência por causa do câncer, né? Que tipo, o meu corpo tentando combater o câncer, ele criou esses anticorpos ruins, que é onde dá o Guillain-Barré. Ou se foi a vacina do Covid que eu tomei, tipo, que eu tomei uma semana antes, e esses anticorpos da vacina entrou no meu corpo, e junto já com o câncer que estava ali, eles... Porque o nosso corpo, qualquer doença que dá, nosso corpo vai tentar combater, né? Então, nesse combate aí que eles tiveram, deu Guillain-Barré. Então, ali eles afirmaram que eu estava, né, com Guillain-Barré, mas eles não sabiam o motivo, né? Que eles estavam fechando ali
o quadro. Não sabia como ocorreu, mas que eu tava tendo um Guillain-Barré. E aí, o médico falou assim, ó, a gente vai começar um tratamento corticoide e, e vamos ver o resultado. Só que não deu. Eu só tava piorando. Piorando cada dia mais. Mas nesse processo aqui, que eu estive, nesse tempo, demorou quase uns 14 dias, né? Em uma semana, eu já estava em estado crítico ali, e nessa briga com o convênio, demorou uns 14 dias aí para começar o tratamento, tá? Gente, eu vou contar pra vocês agora o que eu passei lá dentro daquele hospital. Cada momento horrível, horrível. Teve momentos, sim, que foram ótimos, assim. Não que é ótimo, mas assim, momentos marcantes. Mas teve momentos, por exemplo, em uma noite, uma enfermeira falou assim que não ia mais me levantar para poder eu fazer xixi. Eu falei, mas é a única coisa que eu sinto. A única coisa que eu sinto é para poder fazer xixi. Eu quero continuar. Eu vou passar uma sonda em você. Elas queriam me dar banho no leito. Eu falava, não. Eu prefiro sentir dor, porque cada vez que movimentavam, eu tinha uma dor horrível e meu corpo travava. Minhas pernas travavam muito. E eu sentia uma dor. Mas eu falava assim, eu preciso sentir dor. Porque eu não tô sentindo o meu corpo. Eu preciso sentir dor para saber que eu tô viva. E eles achavam isso louco. Mas na minha cabeça isso tava funcionando. Porque eu já não sentia nada. Eu não sentia meu corpo, eu não conseguia fazer nada. E se eu conseguia pelo menos pedir para poder ir ao banheiro, era o mínimo. Mas sabe o que eles falaram para mim? Que lugar de gente nova, a UTI não era lugar de gente nova, que era lugar de gente velha, que eles jogavam de um lado e pro outro, tava tudo certo. Gente, para com isso. Cadê? Ai, até desculpa. Perdão. Eu acabo me alterando um pouco porque como eu passei, é difícil falar. Mas assim, pensa comigo. Imagina se é seu pai, se é sua mãe, se é você que tá ali, se é seu filho que tá ali. Ah, tá numa UTI. UTI é lugar de gente velho? Pelo amor de Deus, vai ter amor pela sua profissão. Nossa, o que você tá fazendo ali? Se você perdeu o amor pelas pessoas, você não tem que estar ali. Porque muita gente trabalha tanto, só trabalha, que fica frio. Que não tem mais amor pelas pessoas. Que não tem amor mais pela sua profissão. Só pelo dinheiro. E aí nem ganha bem. Porque, desculpa, salário de enfermeiro também não é bom. Eu sei disso. Aí ele pega 1, 2, 3 cargos para poder ganhar um salário melhor e aí começa a destratar as pessoas. Mas espera ali, para! Se você não aguenta fazer, você não trata mal. E sim, sabe o que elas fizeram comigo? Me largaram. Falou assim, tá bom, você não vai colocar a sonda? Você não quer colocar a sonda na urina? Então tá bom, você vai ficar aí. Elas me deixaram sem roupa, nua, num quarto gelado, porque aquela UTI era um gelo, um gelo. Pensa na Frozen. É, Frozen. Tava lá. Um gelo. Elas me largaram na cadeira de roda, porque como eu me recusava a tomar banho de leito, eu queria ir pro chuveiro, então elas me colocavam numa cadeira de banho e me levavam pra lá. Porque, gente, todo esse processo eu tava consciente de tudo. Eu não perdi a consciência. Eu tava consciente. Quem não tava respondendo era o meu corpo, mas eu entendia tudo. Os médicos falavam pra mim de cada coisa. Eu passava pro meu esposo tudo o que estava acontecendo. Eu ligava para as minhas filhas, eu brincava com as minhas filhas, gente. A minha filha, ai meu Deus, a minha pituquinha, né? Tenho 2 pituquinhas. Mas a menorzinha, meu chicletinho, ela colocava eu dentro da casinha dela para brincar de boneca. Acredita? Ai, é o que eu conseguia viver. Porque eu conseguia estar ali com ela, você não tem noção. Sabe o que é ser boneca da sua filha? Eu era a boneca dela. Ela me colocava dentro da casinha dela pra mim ficar brincando com ela. Então, na hora que eu tava ali, naquela cadeira, sem roupa, nua, eu tava lutando. E lutando por elas. Sim, pelo meu esposo. Porque não era fácil falar não para aquelas pessoas que me largaram ali. E, gente, eu não conseguia ligar. Eu não conseguia gritar. Eu não conseguia pedir socorro. Sabe por que eu não podia pedir socorro? Porque eu tava paralisada.
Elas me deixaram durante 4 horas no meio de um quarto, numa cadeira de roda de banho, porque eu me recusei a colocar uma sonda. Depois desse tempo todo que elas me largaram ali, aí veio um médico. Porque elas falaram pro médico que eu tava me recusando ao tratamento. Eu falei pra ele, não, doutor, eu não tô me recusando ao tratamento, eu só falei que eu não quero uma sonda. E elas falaram assim que ia me amarrar. Ele falou assim, não, elas não podem fazer isso, eu vou conversar, se você não quer, tá tudo bem, a gente vai te colocar ali. Gente, o que é isso? Foram 4. Só que aí o médico saiu. Elas me largaram até, isso, tipo, elas me deram banho 8 horas da noite. Elas me largaram até as 3 horas da manhã naquele quarto, porque o médico saiu e era pra elas voltar pra me colocar na cadeira onde eu ficava, né? Sabe o que elas fizeram? Elas me largaram lá. Me deixaram lá. 3 horas da manhã elas vieram pra me colocar lá. Foi isso. Não foi fácil. Só que esse só foi um episódio. Só um. Teve coisas pior. Depois, uma médica, ela não acreditou. Falou assim, que eu não queria deitar por causa de frescura. Aí sabe o que ela fez? Ela me colocou na cama e falou assim, e o meu corpo atrofiando. Porque assim, eu não tinha como falar. Eu não tinha como pedir socorro. Eles são os médicos. Eu conseguia ligar pra minha filha e pro meu esposo, porque elas colocavam o celular aqui na minha mão e com muito sacrifício eu conseguia apertar o botão aqui, ó, pra poder ligar e ficar falando. E aí elas colocavam o fone aqui no meu ouvido pra mim conseguir falar com eles. Então eu sempre necessitei delas, dos enfermeiros, pra poder me ajudar ali naquele momento. Aí a médica me tacou na cama. Sim, ela me tacou na cama e falou assim, agora a gente vai ver se ela não vai melhorar. Gente, ela me dopou de morfina. Era só morfina atrás de morfina, atrás de morfina. Dava ali, vamos jogar. Gente, eu chorava. Eu chorava e pedia, por favor, para ela me sentar. Ela sentou. Eu passei uma noite inteira, uma madrugada, das 9 horas da noite até as 4 horas da manhã, numa cama sentindo dor, porque uma médica achou que eu não queria deitar de propósito. Que eu tava atrofiando a minha perna. Sendo que o outro médico já tinha falado que não era isso, que não tinha como, que não era pra forçar. Aí o fisioterapeuta, quando foi 4 horas da manhã, elas pegaram e colocaram, porque ia mudar plantão, né? Me colocaram na cadeira. Aí quando o fisioterapeuta chegou e olhou pra mim e falou, o que fizeram com você? Fiz a reclamação disso também. Gente, se eu for parar pra falar cada detalhe que aconteceu lá, olha, foi tenso, viu? Foi muito difícil. Muito difícil. Chegou um dia, vou contar mais esse. Ruim, né? Depois eu conto os bons também. O meu esposo chegou lá. Sabe o que eles deixavam na minha mão pra mim tentar chamá-los? Uma escova, olha só, não tinha campainha. Eles colocaram uma escova, vou pegar a faca aqui só pra demonstrar. Eles colocavam uma escova assim e deixou uma... É de colocar comida. Esqueci o nome agora. Eu sei que é não é uma prateleira. É um carrinho que tem uma tábua assim em cima que coloca o alimento para poder ficar próximo de você, né? E aí eles deixavam assim, com o meu braço parado, para que eu tentasse bater assim, para poder tentar fazer barulho se eu precisasse. Era assim que eu tentava chamar os enfermeiros. Mas meu marido foi me visitar e eu tava engasgando com a minha própria saliva. Eu tava roxa já. Eu estava morrendo. Se não fosse ele chegar naquele hospital e me ver o que estava acontecendo, não sei como eu estaria ou se eu estaria aqui ou não. Aí veio todo mundo que nem louco. Vamos aspirar ela, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a loucura toda. Foi isso. Daí pra mais. Mas também eu não vou
ser hipócrita, né? Em dizer que só teve momentos ruins. A situação era ruim. Mas, gente, teve enfermeiros maravilhosos. Maravilhosos mesmo. O pessoal do período da tarde, meu Deus, é que eu não vou citar nomes. Mas assim, eu tive pessoas que alegravam o meu dia. Por quê? Na hora do banho, do período, quando tava, porque fazia uma escala. Às vezes você tava, quem dava banho era o período da manhã, quem dava banho era o período da tarde, quem dava banho era o período da noite. Mas, gente, tinha o pessoal do período da tarde, nossa, eles colocavam pagode. Eu sentindo dor, eles, vamos esquecer a dor. Vamos lá, o que você gosta de escutar? É pagode? Então, você gosta do Sorriso Maroto? Então vamos colocar Sorriso Maroto. E cantava junto. Gente, olha, era surreal. O que eles tentavam fazer pra te tirar daquilo ali. Mas sabe de uma coisa surreal também que aconteceu comigo? Eu ajudava pessoas ali. Quantas vezes as enfermeiras, gente, elas chegavam ali, sentavam do meu lado, contavam sobre a vida delas, sobre o filho, sobre a vida familiar. Gente, eu conseguia ajudar pessoas. Aí teve uma das enfermeiras que falou assim pra mim: "Nossa, obrigada pelos conselhos. Obrigada por ter falado isso. Obrigada por ter me ajudado naquilo." Ou simplesmente, sabe o que ela falava assim? "Obrigada por me ouvir." Eu descobri que às vezes as pessoas não querem que você fale nada. Elas só querem ser ouvidas, sem julgamento nenhum. Gente, foram tantas coisas que eu passei ali. Só que tudo isso acontecendo e eu só tava piorando. Piorando, 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 piorando. O meu rosto já tava totalmente dormente. Pra encurtar a história, porque teve muita coisa que aconteceu. Até meu aniversário foi no hospital. E sabe por que eles deixaram meu aniversário ser no hospital? Meu esposo preparou um lugar maravilhoso, sabe? Me deixaram. Já vou contar. Pera aí. Deixa eu contar antes uma coisa. Aí piorou. Piorou, piorou, piorou tanto. Mas piorou tanto que falaram pro meu esposo que eu iria morrer. Falaram assim, ó, a gente vai deixar. Por isso que eu falei que vou falar do aniversário depois. Vou deixar você, ela fazer o que ela quer. Ela quer ver as filhas. Então a gente vai deixar ver as filhas dela. Porque eu só via elas pelo celular, né? E aí quando a língua também travou, que eu coloquei a sonda alimentar, eu não queria que elas me vissem assim, né? E aí eu não vi mais elas. Eu não fazia mais chamadas de vídeo, eu só falava pela voz. Eu via foto, mas eu não queria que elas ficassem com uma má impressão, né? Falou assim, nossa, vi a mãe tudo cheia de tubo. E aí os médicos falaram assim, ó, a sua esposa vai ter que fazer plasmaféres. Plasmaféres, eles colocam uma veia, eles pegam aqui pela veia aorta, né, do coração. Eles colocam um chale, o que normalmente demora uma meia hora para colocar, que é eles vão furar aqui e colocar o tubo para chegar na veia central do coração. No meu caso, demorou 2 horas e meia. Uma médica, gente, olha a outra negligência do hospital. A médica foi passar e ela precisava de uma câmera, de um ultrassom com câmera. Isso não estava. Ela ficou ali no meu pescoço, parada, dando morfina, porque eu tive que ficar deitada nisso, né? Pra poder passar. Dando morfina pra mim aguentar. E falando assim, desculpa, desculpa. Mas só tem um no hospital. E a gente tem que esperar pra eles virem aqui. Porque ela não conseguia pegar a veia do meu coração pra poder colocar o chale ali. Que é esse tubinho que passa aqui. Mas ela ficou. Essa médica foi surreal. Eu tive médicos ali que teve presente comigo que foram, nossa, anjos que Deus colocou na minha vida. Papai do céu foi muito bom. Nossa. E ela ficou lado a lado ali comigo. Não desistiu. Ela falou, não, eu não vou furar de novo, só preciso. Depois chegou, ela passou. Então aí se passa esse tubo e aí é como se fosse uma diálise. Como que é esse processo de plasmaféres?
essa máquina, né? Ela retira o sangue do meu corpo, passa por essa máquina e essa máquina ela consegue tirar o plasma. O que é o plasma? É onde estão os nossos anticorpos. Então ela tira todos os meus anticorpos, bons e ruins, e coloca a albumina, um outro componente para vir no lugar e voltar para o meu corpo. E isso são feitos por sessões, para tirar os anticorpos do meu corpo, bom e ruim, para tentar ver se movimentava. Pessoal, eles falaram assim, ó, isso vai dar certo. Mas então, ao invés, na primeira sessão que eu fiz, ao invés de melhorar, piorou. Eu precisei até colocar noradrenalina, que é o que faz a gente viver. Então eu fiquei naquela máquina para poder viver. Porque os médicos e meu esposo ali, acompanhando tudo. E os médicos falando, ela vai morrer. Ela vai morrer. Se parar o diafragma já era, ela só tá respirando e... Quando chegou esse dia, lembra do radiologista que eu pedi pra vocês guardarem? Então, falei pro Papai do Céu. Papai do Céu, tô confiando tanto no Senhor. Pode me tirar daqui, se for pra ficar de cadeira de roda, não importa, eu quero estar com as minhas filhas, eu quero ficar com meu marido, não importa, eu quero sair daqui, eu quero sair viva, eu quero estar viva, não importa o jeito, eu quero estar viva, só eu quero estar viva. Se for andando ou não importa, não importa. Mas eu falei assim, por favor, me dá um sinal, porque eu não quero desistir. Mas tá difícil. Porque, gente, tudo tava piorando. Tudo tava piorando. E piorava. Cada vez, agora vai melhorar e aí piorava de novo. O que tava acontecendo? Então, esse radiologista chegou e me trouxe esse livro aqui, ó. Vou colocar mais pertinho aqui pra vocês verem. Sabe o que estava escrito nesse livro? Tá bem aqui, ó. Você vai sair dessa. Aí eu falei assim, tá aí. Eu falei, Papai do Céu, que eu queria um sinal. Tá aqui, eu vou sair dessa. Nesse livro de Max Lucado, fica a dica, é muito bom, né? Ele fala assim, você vai sair dessa, não será sem dor, não será rápido, mas Deus vai usar essa bagunça toda para o bem. Por enquanto, não seja tolo nem ingênuo, mas também não se desespere. Com a ajuda de Deus, você vai sair dessa. E não foi ele que pegou esse livro. Foi um casal da igreja dele, que tem até... Eu não vou citar o nome. Não sei se é ético, né? Mas se eles deixarem, depois eu cito o nome deles. Eles me mandaram até uma mensagem. Tem a mensagem do casal aqui, né? Vou colocar mais pertinho para vocês verem. O casal me mandou essa mensagem falando que Deus tocou na vida deles de mandar um livro para uma pessoa e falou com eles e eles me mandaram. Gente, essa foi a resposta. Eu não tô aqui para falar que você tem que acreditar em Deus, que você não tem que acreditar em Deus, mas de uma coisa eu sei. Eu não tô aqui para falar de religião, entendeu? Eu acredito que Deus existe. Eu não defendo nenhuma porta de igreja, mas eu defendo que eu acredito em um Deus. Se você não acredita em Deus, alguma força maior existe nesse universo, certo? Então, seja o nome que você quiser dar para essa força que existe, que move tudo isso, para mim é Deus. Então, Papai do Céu, que eu falo assim com ele, que é meu brother. E a gente conversa muito e ele me ajudou muito. E me deu mais força ainda para superar tudo isso. Os médicos não entendiam como que eu tinha tanta força para lutar. E não entendia por que eu não estava desistindo. E eu falava pro meu esposo, eu não vou desistir. Eu vou sair daqui ainda andando, amor. É isso que eu falava pra ele. E eu lutei. Lutei. E meu esposo e minhas filhas sempre estiveram ao meu lado. Gente, não vou encurtar a história, que é muito detalhe. Mas assim, passei por tudo isso. Por tudo isso. Por tudo isso. Onde eu tava desenganada pelos médicos. Aonde tudo era não. Aonde o fracasso ali apresentou. Aonde, tipo assim, acabou. O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Então,
foi feito. Foi feito. Sabe por quê? Com o decorrer das sessões de plasmaféres, eu comecei a melhorar. Gente do céu, vocês não sabem o que é magnífico você mexer seus dedos. De repente a moça tava lá comigo, que eu tenho até amizade com ela. Nossa, amo muito ela. A moça que fez a plasmafere junto, ali, a que operava a máquina. Gente, a gente trocava altas ideias. Ela é bailarina também. E aí, quando eu falei assim pra ela, meus dedos estavam mexendo, meus dedos estão mexendo. Foi uma alegria, mas é algo assim, surreal, gente. É surreal, porque você tá na beira da morte, você tá declarada morta. E aí você tá mexendo os dedos. Aí daqui a pouco você começa a sentir um pouco mais seus braços. Mas as pernas ainda tava bem difícil. E os médicos achavam que era uma melhora pra piora. Já escutou aquela coisa que você melhora pra morrer? Era isso que eles achavam. E o médico falou assim, ó, pode fazer o que ela quiser. Meu aniversário foi feito lá no hospital. As cozinheiras fizeram um bolo pra mim. Gente, que doçura! A equipe de enfermagem foi toda no hospital, né? Toda lá no meu quarto, né? E meu esposo, nós almoçamos. Pude ali falar com as minhas filhas, né? Por celular. Mas, gente, vocês não têm noção. Eu, na cadeira de roda, tampei toda aquela... Aí, depois que meus dedos começaram, passou um tempo, eu consegui a língua também voltar, né? Aí, quando a língua voltou, que foi um dia antes do meu aniversário, eles tiraram a sonda. Aí, por isso que deixaram fazer o almoço pra mim. Que eu tava voltando a me alimentar ali naquele dia. Então, nossa, gente, sabe o que eu comi? É a minha comida preferida. Batata frita. Ai, parmegiana. Parmegiana. E arroz. Que delícia. Que delícia. Gente, maravilhoso. Aí minhas filhas... Aí eu tive ali meu almoço ali com meu esposo. Falei com as minhas filhas pelo celular. Mas vocês não têm noção. Eles não fizeram. Aí veio também a minha mãe, minhas irmãs também. Foram lá no hospital. Mas foi muito mágico. E há um detalhe. O meu esposo ia de manhã, né? Ia conseguir em alguns momentos da noite também me visitar. Mas o meu pai, gente, também foi algo que teve muito presente, né? Na minha vida, nesse episódio aqui, né? Nesse aqui ele teve presente, ele conseguiu. Ele ia no hospital à noite lá me ver. E chegou até a dar comida na minha boca também, quando tentava me alimentar. E isso fez total diferença também na minha vida, viu? Valeu, paizão. E... Gente, meu esposo foi tão forte. É até difícil falar, sabe? Lembrar daquele dia. Gente, ele planejou uma festa de aniversário no hospital. Você tem noção que é isso? Você tem noção do que todo mundo tá falando que a sua esposa vai morrer? E a pessoa pega e ainda prepara? Tem cabeça pra tudo isso? As minhas filhas, gente, a minha filha mais velha, nossa, foi muito guerreira, tadinha. Você acredita que a professora dela chegou e falou assim: ah, sabia que câncer mata as pessoas? Sua mãe pode morrer? Que coisa pra falar pra uma criança, gente. Eu sou professora. Pô, profs, toma cuidado no que sai de sua boca, vai. Fica a dica, tá? Mas enfim, aí eu tive essa festa de aniversário lá. Eles foram, passaram um dia comigo, eu tava tão feliz, mas tão feliz. Mas sabe o que o povo da noite fez? Não deixou nem eu tomar banho. Mas eu falei, não vou acabar com o meu dia, não. Me largaram lá, sentado na cadeira, e nem banho me deram. Porque como não conseguia dar à tarde, eu ia tomar banho à noite. Mas, enfim, é difícil, né? Mas a gente supera. E aí, ia ser o primeiro dia que eu ia deitar na cama. Porque eu tava conseguindo esticar as minhas pernas sem ela travar. E aí a médica falou, hoje você vai dormir na cama. Não. Aí a enfermeira falou, você vai ficar aí na cadeira, a gente não vai te tirar daí não. Não tem que pegar, você tem peso. Foi isso. A enfermeira-chefe me largou lá. Reclamei dela. Chamei ela várias vezes, ela não quis ir lá. Não foi me ouvir, não foi falar comigo. Chegando no outro dia, eu falei
até firme com ela. Falei pra ela assim, por que você não deixou? Claro que eu deixei. Porque todo dia, na hora que eles vão passar plantão, vem um monte de enfermeiros na porta do seu quarto ali. E eles vão falando sobre você e sobre o seu caso. Aí eu questionei ela. Você acredita que essa enfermeira saiu me xingando no meio do corredor? Porque eu falei pra ela, você tá mentindo. Eu falei, eu mentindo? Você não me deixou? É só ver aí, ó. Pergunta pros outros enfermeiros que estavam aqui. Olha onde eu tô. Eu não consigo andar sozinha. Eu não consigo me movimentar. Preciso de vocês. Como que eu fui pra cama? Olha minha cama aí, ó, sem arrumar. Por que você fez isso? Você não deixaram nem me dar banho. Nossa, ela ficou com tanta raiva. Isso aí ela falando, gritando, berrando. Mas enfim, passei por muitas coisas lá. Mas eu vou te falar, os momentos bons começaram a aparecer. Sim. Graças a Deus, fazendo as sessões de plasmaféres ali, eu comecei a voltar os movimentos do meu corpo. Gente, vocês não têm noção. Eu consegui fazer uma surpresa pro meu esposo. Aí eu saí da UTI e fui pra semi-UTI. Lá na semi-UTI eu comecei a fazer fisioterapia e eu consegui ficar de pé. Nossa, foi tão mágico. O dia que eu consegui ficar de pé, eu quis mostrar pro meu esposo. No dia que eu consegui dar os primeiros passos, eu falei, agora, vou fazer uma surpresa pra ele. Gente, ele ficou estático, juro. Aí eu tinha planejado tudo com as fisioterapeutas e as enfermeiras. Aí eu falei assim, ó, na hora que ele entrar aqui na porta, vocês falam que eu vou ficar de pé e eu vou até ele. De feito, beleza. Aí eu fiquei de pé, né? Aí elas abriram a porta. Aí ele já deu de cara e falou, nossa, né? Ele fez uma cara assim de espanto, tipo... E aí eu comecei a andar. Aí eu só falei pra ele assim, amor, me pega logo, porque eu não aguento muito. Aí ele chorava, gente, olha, foi vitória. Foi momentos assim, nossa, marcantes. Olha, vou te dizer, foi difícil. Mas eu não falei que eu ia sair de lá andando. E não saí. No dia que eu tive alta, o médico falou assim, ó, agora é o processo, né? A gente fazer o tratamento, agora você tá saindo, agora é fisioterapia, né? Bababá, nananã. Beleza. E falou assim, ó, só que não se esqueçam, o câncer ainda estava aqui. Aí a médica falou assim, ó, a plasmaféres vai durar 30 dias no seu corpo, porque ela fica aqui no corpo. Então daqui 30 dias você tem que tirar esse câncer. Conseguimos. Graças a Deus, o outro médico veio, eu fiz uma Ai, amor, fala o nome. Esterectomia. Esterectomia. Travou. Esterectomia. Esterectomia. Isso, falei. Saiu. Aí fiz, tirei tudo. Mas então, voltando ali. O dia que eu saí do hospital, gente, que mágico, que perfeito. Eu fui lá, me despedi de todos os pessoal da UTI, de todos os enfermeiros legais. Os não legais não estavam lá no momento, porque eu saí à tarde. Então, os da noite que era meio assim, né? Então, eu até entendo, mas eu falo, pessoal da noite, por favor, gente, aumenta o salário deles para que trabalhe só à noite e não seja assim desumano. Mas voltando, despedi deles e eu saí do quê? Andando de andador do hospital. Demorei, viu? Eu acho que eu demorei 1 hora pra sair do hospital, porque é longe e eu tava andando que nem uma tartaruga. Mas eu não saí? Sim, gente, eu cheguei em casa andando com um andador. E aí eu fiz a cirurgia Tirei todo o câncer, né? Tirei ali, beleza. E o médico falou assim pra mim, ó, vida que segue. Agora você tá bem? Fui, voltei à minha vida normal, voltei a dar aula, fui para uma competição na Argentina de dança, tava com as minhas filhas, tava bem. Tanana. Novembro, chegou. Não voltou tudo? É. A vida te dá uns altos e baixos. Por isso que aqui no livro falou que era uma bagunça toda, isso. Aí o médico falou que eu estaria com CEDP, polineuropatia desmineralizante crônica. Por quê? Porque é uma variante do Guillain-Barré, dessa doença autoimune. Porque ela voltou. Só que aí, como eles já sabiam o que era, graças a Deus, ele foi
mais breve. Eu fiz plasmaférese de novo, aí o movimento voltou, graças a Deus. Mas só que, gente, foi Natal, Ano Novo, tudo no hospital. Você acredita? Minhas filhas passando por tudo aquilo de novo, meu esposo também, né? Nossa. Beleza, passei, fiz a plasmaférese, voltou tudo ao normal. Aí o médico falou assim, ó, você vai ter que fazer um tratamento. Aí comecei a fazer um tratamento contínuo depois disso, né? E aí passo nas instituições, que não vou falar o nome de instituições, mas eu faço tratamento, né? Em duas instituições diferentes, né? Em hospitais diferentes. E aí eles me deram imunoglobulina para que isso não voltasse e um outro medicamento também que chama enrolou. Metrexato. Isso. Que são imunossupressores. Eu acho que é isso. Que fazem com que a doença ela não evolua, né? E aí, eu tô aqui hoje conversando com você. Isso. Então assim, foi difícil. Foi. Muito. Muito. E passado agora 3 anos, eu não vou falar pra vocês que os médicos acham que esse CEDP pode ter voltado. Durante esses 3 anos foi difícil. Eu tive alguns de 2021 pra cá, até 2025 hoje. Teve algumas coisas que foram acontecendo, os tratamentos, mas assim, nada gritante, né? Teve alguns altos e baixos ali, mas aí agora, dia 4 de maio, minhas pernas começam a travar, a inchar, e é esse momento difícil que eu falei pra você, que eu tô passando hoje. De não saber se essa doença voltou ou se é uma outra doença. Eles estão investigando. Nesse momento eu tô com muita dificuldade para poder andar. Minhas pernas, como diz a minha filha, ai mãe, você tá com 2 pãozinhos aí no seu pé. Ela fala assim pra mim. Eu sinto muita dor. Eu já tô há 20 dias dormindo no sofá, porque eu sinto muita dor quando eu vou pra cama, a dor piora muito. Mas assim, gente, eu não tô aqui pra você ficar com dó de mim. Não. Não é isso. Eu quero que a minha história, que o que vocês acabaram de ouvir agora, seja só um exemplo que a nossa vida e que todo mundo tem um problema. Seja esse problema grande ou pequeno. Não importa. Seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, seja um problema de amizade, seja um problema... Não importa o problema, não importa. A gente pode dar nome pro problema, tá? Mas então, seja qual for a situação, você pode sair dessa. Você pode. Alguma solução vai ter. Quando todo mundo diz que você não tem solução, que não há solução, alguma solução ela vai existir. Mas ela só vai existir se você acreditar. Por quê? Do que adianta eu falar para uma pessoa que ela vai sair dessa se ela não acredita que vai sair? Pode estar difícil, pode sim, realmente estar difícil. Sabe que chegaram a falar pra mim que eu não tava aceitando a minha doença? E quem falou isso pra mim foi uma... Será que eu posso falar? Foi uma médica. Vou falar que foi uma médica. Não vou falar da onde e nem o porquê. Mas foi uma médica. Porque senão eu posso tá induzindo falando sobre essa médica, né? Mas foi uma médica. E uma médica, tipo assim, importante. E ela falou, você não tá aceitando o seu... Você acha que eu posso falar? Pode relatar? Não. Não, né? Porque senão vai dar muito detalhe, né? Então, Não. tô me orientando aqui com meu esposo também, porque senão
Eu não tô dando nome a ninguém, mas enfim. Essa médica falou isso, que eu não tava aceitando. Essa médica fez com que eu passasse com um psicólogo pra falar assim, pra ver que eu tava normal. Aí o psicólogo falou, não, tá tudo bem. Eu aceitei, eu sei que eu tava doente. Mas o que eu entendi é que eu preciso lutar. Então, assim, sabe o que eu falo? A gente não precisa aceitar a nossa doença. A gente sabe que nós estamos ali naquele momento passando, mas não aceite a doença. Não use ela de muleta, né? Ah, vou colocar meu braço aqui, ó, pra apoiar em cima dela e desistir da sua vida. Desistir do seu sonho, das suas metas. E sonho não precisa ser algo grande, não. O seu sonho pode ser de, eu quero tomar um refrigerante que eu nunca tomei. Pode ser tomar uma água diferente, não sei, qualquer coisa. O sonho não tem que ser grande, ele pode ser mínimo, pode ser pequeno, não tem tamanho. O seu sonho pode ser abraçar seu filho. Seu sonho pode ser dizer um te amo que você não conseguiu dizer. Então, assim, acredite. Não importa a situação. E não importa o que os outros digam. Gente, eu vou falar uma coisa. O meu trabalho e as pessoas com que eu trabalho não foi fácil, viu? Não foi fácil. Nem um dia. Nem um dia. Porque as pessoas, elas julgam demais. As pessoas que eu tava ali todo dia trabalhando, elas não mandaram uma mensagem para saber se eu tava viva. Foram mínimas. As pessoas que aí eu falo, amigas que eu conheci no trabalho, que me ligaram. Ou que mandou uma mensagem. Porque sabe o que as outras faziam? Tem nada, não. Ah, que isso? Ah, tá passando por isso? Ah, tá grave? Ah, não sei o quê. Sabe por quê? Eu não quis postar na internet o que estava acontecendo ou deixando de acontecer na época. Eu tenho fotos daquele momento. Eu tenho os exames que comprovam isso. Mas eu não quis, naquele momento eu não queria uma exposição, porque eu não queria que as minhas filhas vissem aquela situação. Porque como elas iriam lidar com isso? Eram duas crianças, gente. Então, até às vezes a gente tenta poupar. E aí os outros não acreditam. Sabe aquela coisa, eu preciso ver pra crer? Então, eles julgaram. Julgaram muito. E ainda por cima, quando eu voltei ao trabalho, aí que me julgaram mais ainda. Porque sou uma pessoa, eu gosto de fazer o diferente. Gente, é de mim. Não tem jeito. Eu gosto de ajudar os meus alunos e eu gosto de propor coisas mirabolantes para com que eles amem estar ali na educação. E sabe que até por isso eu sou julgada? Então, gente, minha história foi difícil. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é, por favor, não desista de vocês. E por favor, se você até aqui ficou aqui comigo, me escutando, e tem uma história inspiradora, compartilha comigo a sua história. Me chame para você participar comigo aqui também, para ser uma pessoa inspiradora aqui do meu lado e que a história que eu contei te inspire de alguma maneira e que você possa comentar isso com outras pessoas ou possa compartilhar o meu vídeo com outras pessoas para que elas se inspirem e se sintam amadas. Porque eu acho que as pessoas estão muito frias ultimamente. O trabalho tomou conta de uma maneira da vida das pessoas que às vezes ela não olha ao seu redor, né? Então, assim, muito obrigada por me escutar. Muito obrigada por estar aqui comigo. E vou contar uma coisa pra vocês agora. Eu deixei uma perguntinha. Foi uma pergunta. Eu falei pra vocês, lembra do chazinho? Lembra do chazinho? Eu falei assim, que numa noite difícil, que nesse momento eu tava com muita dor, mas muita dor, muita dor. E foi o dia que a médica falou assim pra mim, olha, a sua doença pode ter voltado. E aí eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Papai do céu, de novo não. Eu já tinha tomado vários remédios ali. E aí eu não conseguia... A dor não passava. Aí eu falei assim, vou tomar um chazinho, né?
Chamate, obrigada, viu? Aí eu fui lá, né, na cozinha da minha casa, abri o chamate e aqui, gente, dentro aqui, ó, vou mostrar pra vocês, são vários saquinhos, né? E aí eu peguei um saquinho de... E aqui nesses saquinhos, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Não sei se dá pra ver direitinho. Eles têm mensagens, ele vem com... Ai, acho que eu coloquei o dedo na frente, vou segurar assim pra vocês verem, ó. Então, eles vêm com mensagens. E eu não sei qual é o intuito. Eu até gostaria de saber. Chamate, empresa aí do Chamate. Se vocês puderem falar por que vocês colocaram, né? Porque vocês podem ter. Eu procurei na internet, né? Por que o Chamate coloca a mensagem? Só saiu que é uma propaganda de marketing, que é para se identificar mais com o público, né? Mas assim, gente, se a equipe puder me dizer, eu vou falar aqui no meu canal, porque pra mim foi muito significativo. Nessa noite saiu o que te inspira e sonhe alto. Foi essas duas mensagens, porque eu peguei um chazinho, eu falei pra vocês que eu gosto de chazinho mais forte, né? Aí eu peguei um de erva cidreira e um de camomila e coloquei na minha caneca e fui tomar. E aí, na hora que eu tomei o meu chazinho, né? Saiu essas duas mensagens. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que me inspira? Né? Qual que é a minha inspiração, né? E aí, querem saber qual que é a minha inspiração? O sonho alto tá aqui, ó. Tô sonhando com vocês. Porque o meu sonho é ajudar as pessoas. O meu sonho é, sabe, sempre... Eu adoro escutar as pessoas. E sempre aconteceu isso na minha vida, né? Então, e na última semana de abril, eu com meu esposo, né? Nós perdemos duas pessoas muito queridas na nossa vida, né? Uma foi o nosso tio e a outra foi um amigo, um super amigo, nosso compadre. E esse nosso amigo estava passando por uma depressão, né? E, enfim, o motivo do óbito dele, a gente não sabe o real, como foi ali toda a situação. Mas ele não deixava a gente chegar, a gente conseguia conversar com ele aqui, ó, por aqui, ó, igual eu tô falando com você, pela internet. Mas era uma pessoa tão animada antes, era uma pessoa tão alegre, tão brincalhona, que vivia na minha casa, que dormia no nosso sofá, que é padrinho da nossa filha, entendeu? Então, assim, era uma pessoa tão querida, tão, tão amada por nós, e a gente só conseguia conversar aqui. Então, assim, a gente viu que esse meio da internet pode alcançar muitas pessoas. Então, compartilha aí, por favor. Valeu? E eu deixei então, aquela questão. Vocês querem saber o que me inspira? Vocês querem saber por que eu tô até aqui hoje lutando? Vou chamar pra vocês. Não falei que eu ia convidar, então? Vou convidar, então. Os meus convidados de hoje é a minha família. Isso. Meu esposo. Vem cá, mozão. Vim pra comer. Vamos lá, então, ó. Esse aqui, meu esposo. Presentes. Prazer, sou Márcio Parga. Sou marido da Suelen, né? Passando por tudo isso junto, foi gratificante, né? Saber que pude fazer a diferença na sua vida, na vida das nossas filhas. Foi difícil, mas também não foi tão difícil não, porque Deus estava com a gente. Com certeza, sempre. Então, a gente vai continuar sempre lutando para estar junto e fazer com que tudo seja melhor a cada dia que passa. Eu te amo. Também te amo. Gente, isso aqui é meu mozão, gente. Não desistiu de mim, viu? Ó, essa pessoa aqui ficou dormindo no carro, juro, gente. Coitado. Foram noites, né, amor? Aqui no hospital conhece vários cantinhos que eu dormi lá. Esses dias, essa semana, né, que nós tivemos que ir nessa instituição, ele falava assim, eu dormi aqui, eu dormi ali. Eu falei, credo, amor. E eu lá dentro, trancada. Porque, gente, juro, às vezes parece uma prisão, né? Porque você não consegue sair daquele lugar. Quem já passou por um hospital sabe, né, amor? Parece uma prisão, porque você tem que fazer o que eles querem. Se você não fazer, eles não... Não tá certo. Não tá certo.
Então, assim, a gente lutou. Isso a gente deixou lá, né? A gente mandou carta, a gente fez por escrito todas essas recomendações. E pedindo, por favor, para que isso não aconteça mais, né? Eu até vou ver e depois eu falo para vocês. Se tem a campainha lá ou não, vou lá novamente para ver. Porque depois eu não voltei mais para UTI. Quer dizer, eu voltei no mesmo ano e não tinha. Todas as reclamações que eu fiz ainda não tinha sido atendida, né? Mas era trash, gente. Na UTI você vê gente morrendo, né, amor? Muito, é tenso. Aquele barulho insuportável. E sabe o que é? Eu vi pessoas sendo amarradas. Não é legal, né? Não, as pessoas... Tá faltando um pouco da palavra do momento, né? Tal da empatia. É fácil falar, né? É fácil fazer, é isso aí. Só que difícil Fácil conseguir falar. agir. Porque assim, todo mundo fala, ai, tem empatia, empatia, empatia. Mas é isso, você tem, é fácil, né? É fácil ter empatia com seu filho. Uhum. Mas é difícil ter empatia com o mendigo que tá na rua. Não é? É isso Ou mesmo. com a pessoa que tá lá no hospital que você nem conhece, você não sabe. Ou com aquela pessoa que coloca na internet uma mensagem e você fala assim, ai, olha lá. Mas você sabe o que tá passando na vida daquela pessoa? Então ninguém É sabe, um né? julgamento poderoso, né? Julga demais. É. E esquece de Pessoas olhar um pouco julgam. pra trás. Não, esquece de olhar pra ela, né? É, então. É, isso Porque mesmo. ela mesma, né, nem olhar pra trás, né? Porque às vezes realmente aquela pessoa pode ter tido alguma coisa difícil na vida dela. Mas aí esquece. Mas como a gente já conversou várias vezes, a memória do ser humano é muito falha. Demais. Porque ela esquece do que elas passaram. Nem todo mundo tem vida perfeita, mar de rosas. Todo Ninguém, mundo já né? passou por alguma situação. Só que aí eu acho que Já na hora passou. de apontar o dos outros, eles esquecem que já viveram. E talvez também, não é todos, mas assim, a maioria das pessoas, por exemplo, eu passei por isso, então eu não tive ajuda, me julgaram. Então na hora que ela vê o outro, ela vai fazer a mesma coisa que ela sofreu, só que ela esquece que ela não gostou daquilo, né? Foi difícil pra ela. É. Mas voltando, né? Vamos chamar? Vamos chamar, né? Eu tenho mais 2 inspirações aqui pra tomar um chazinho aqui com a mamãe. Eu tenho 2 princesas. Quem que a gente chama primeiro? A Pituquinha Vamos chamar o ou Pitucão. o Chicletinho? Chama o Pitucão. Ah, é porque antes ela era Pituquinha, entendeu? Agora virou um Pitucão, meu. Ai. Vem, sou. Gente, essa daqui é a minha outra inspiração. Isso mesmo. Meu outro pedacinho de gente aqui, ó. Olha só. Se apresente. Eu sou a Sophie, tenho 12 anos e sou filha dessa moça aqui. Ai, dessa moça! Ai, Dessa gente. mãe linda. Ai, tô vendo. Eu sou moça. Sou linda? Ai, muito obrigada. Quer falar algo pra todo mundo aí? Eu acho que a minha maior força que minha mãe mostrou pra gente foi que a gente nunca desistir da vida e que ela sempre vai ser uma mulher muito forte que vai demonstrar tudo pra gente. Valeu, filha. Então, se ela aprendeu um bocadinho assim, ó. Mas, gente, outra coisa, né? A gente não precisa ter força O em tempo todos, todo. o tempo todo. Porque, assim, ser forte é bom. Mas mostrar-se forte, às vezes você já não tá aguentando mais. Então, se permita também sempre apresentar para os outros, ó. Aquela pessoa que você confia. Não é falar pra todo mundo também. Porque tem que ser alguém que você confia. Porque as pessoas gostam de julgar, né? Então, assim, confia. Ó, eu não tô aguentando. Você pode me ajudar? Então, a gente tá aqui, gente. Tô aberta. Precisando de ajuda? Manda aí. Não quer falar nos comentários? Chama no Instagram, no TikTok eu também coloquei, vou colocar vídeos. O Instagram tem ali a mensagem, no Facebook também tem a parte do privado, né? Sim, só chamar no PV. Chama lá, fala com a gente. Quer contar sua história, quer participar conosco aqui? Fala. Que a gente tá aqui pra tentar fazer isso. Tentar ajudar. Porque por muitos momentos a gente não teve. E foram os amigos, né? Sim. Então, Não às que vezes... a família teve 100% distante, mas Não, aí teve é o tempo porque- deles e tudo tem seu tempo, né? Então a gente aprendeu a conviver com o tempo. E cada um tem como que eu posso dizer? Suas limitações, né? E às vezes os amigos, que eu falo que é os anjos que Deus coloca na nossa vida, eles acabam sendo mais presentes. Porque eles podem estar ali
e porque eles querem, né? Eles não são obrigados. Né? Amigo não tem obrigação. Amigo, ele tá ali porque te ama, né? A família também, né? Os familiares também, eles estão ali porque amam você. Mas alguns confundem como sendo obrigados. E ninguém é obrigado a nada, né? Você tem que estar por amor. E agora? Chamou um chicletinho? Chicletinho? Ah, meu chicletinho. Vem, chicletinho. Gente, esse aqui é o chicletinho da minha vida. Da nossa vida, né? Chicletinho que isso daqui... Gente, isso aqui dorme em cima de mim. Vem cá, chicletinho. Se apresente. Meu nome é Manu, eu tenho 8 anos. Será que o povo escutou ela? Eu acho que não, hein? Ih, fala mais alta, com vergonha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá pra eles. Eu sou a Manu e tenho 8 anos. Quer falar alguma coisa? O que você quer falar? Por causa que vocês me ensinaram que não precisa de ter força. Precisa ter família pra ter força. Muito aí. bem. Olha aí, gente, tá vendo? Ó, nada combinado, viu? Nada combinado. O que elas falaram é delas. Elas nem sabiam que iriam falar. Né? Então, a família é a gente, ó. Isso é família. Família é a mãe, o pai e os filhos. Estamos aqui, né? Temos os familiares. Mas a base dessas duas pequenininhas aqui, ó, é nós dois. É nós que damos a base para elas. Então, eu faço tudo, gente. Essas três pessoinhas aqui, ó, são as minhas inspirações. E por eles, eu movo o mundo. Faço qualquer coisa. Então, assim, qual é a sua inspiração? Deixa aí nos comentários pra mim, que eu vou saber que você chegou até aqui pra me contar. Qual é a sua inspiração? Fala pra mim. Bora tomar um chá? Bora tomar um chá? Toma um chá. Então, gente, convido vocês aí a tomar um chazinho. Pega aí, vamos ver qual que é a sua O que vocês querem, meninas? Pêssego, hortelã, capim-cidreira, erva doce ou camomila. O que vocês querem? Os 3 têm fala. Todos Tem. têm Eu vou mensagem. deixar minha mensagem já, hein? Vamos lá. Qual que é a sua, papai? A minha mensagem é que semana que vem tem mais, então siga em frente. Ah, isso aí. Semana que vem. Domingo, hein? Domingo. Domingo, 8h30 da noite. Estarei Hoje por nós aqui. tivemos um probleminha técnico, porque o canal da Su ainda tem poucas pessoas inscritas, então entra aí, Se se inscreve, Curte, compartilha e comenta. E ó, siga o sininho, aperta o sininho aí ó, pra poder receber as notificações. Sim. Por favor, gente, vamos lá divulgar bastante esse canal. Bora? Então, você quer qual, Manu? Aquele. De camomila? Então tá. Sossô, qual que é o seu? Pode pegar aí a sua mensagem. Pega uma aqui, Manu. Vamos lá, pega o papelzinho. Pode puxar. Lê aí, Sou, o seu. Tudo é aprendizado. Muito bem. Quer comentar a sua frase? Não? Gente, tudo é aprendizado. Tudo que a gente passa na vida, você aprende alguma coisa. Seja bom ou seja ruim. Não é verdade, mozão? E aí o seu, Manu? O que te faz sonhar? Ai, como ela lê lindo. Gente, eu tô falando assim porque tá aprendendo a ler, né? Tá na fase da alfabetização aqui. Então, o que te faz sonhar, Manu? Vocês. Nossa, meu Deus, mozão, olha essa. Ah, tô aqui apaixonada. A gente faz ela sonhar, amor. Nossa, obrigada. Então, deixa eu colocar, né? Chazinho aqui pra eles. Gente, então assim, vou ficando por aqui. Vamos ficando por aqui. Vamos tomar o nosso chazinho da noite. Ai, peraí, mozão. Comer essas maravilhas dos deuses. E aí, quem será que vai estar aqui na próxima semana, né? Tomando um chazinho aqui conosco, comendo um pouquinho e falando uma história inspiradora. Quem será? Quer saber? Acompanha aí durante a semana que eu vou... Não sei, não sei se eu vou falar, mas a gente vai dar mais dicas, né? Sim. Soltar uns Um spoiler. spoiler. Gente, eu sou meio difícil no inglês aqui, mas desculpa, tá? Vou melhorar. Tudo se aprende, como a gente viu ali, né?
Tudo é aprendizado, né? Vamos fazer um brinde à vida. Um brinde, E encerrar então. nosso canal de hoje. Dois. Pegou? Ah, Consegue? sigo. Ai, tá muito quente. Tá quentinho? Quentinho, quentinho, quentinho. Segura aqui, ó. Aí. Vem mais pra frente, assim. Isso, amor. Vamos lá? Vou segurar aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Segurou? Vamos lá, gente? Um brinde Um brinde à vida. à vida. E as histórias inspiradoras. A minha pequenininha aqui, eu tenho certeza que não vai tomar ainda, porque tá quente o chá e vai queimar a boca, né? Te amo. Gente, valeu então. Até a próxima.